apresentador Iago. Senhores ouvintes, boa tarde. Estamos aqui para mais esse dia, mais uma vez, aqui em nome de Jesus, para mais este programa, mais dessa sessão, mais dessa edição do Fala Crente. Nessa tarde aqui estamos com dois convidados na verdade especiais, que é Lidiane e Nadar. Se apresente. Boa tarde, tudo bem, gente? Meu nome é Lidiane, eu faço parte da Jocum, que é uma organização missionária. Ela atua em vários países e atualmente a gente vai fazer um ano, né, que está aqui em Jacobina. Tem um ano, na verdade, fez em abril. E vamos seguir aí. Boa tarde, gente. Então, eu sou da Jocum também, só que a minha Jocum não é aqui em Jacobina. Eu faço parte da Jocum lá em Petrolina, no Pernambuco. E eu estou aqui junto com meu esposo, nesse tempo, para servir na escola de férias aqui, junto com a Jocum Jacobina. Isso aí, glória a Deus. O tema que a gente escolheu é o Ir por todo mundo, né? Aí viemos comentar e falar algumas perguntas. Quando foi que surgiu essa vontade de fazer missões? Então, na verdade, eu ouvi o Senhor, sabe? Às vezes as pessoas costumam perguntar assim, como surgiu essa vontade? A vontade ela é gerada a partir do momento que você conhece, entende o Deus que você tem na sua vida, ou simplesmente por uma experiência nunca vivida antes, mas é uma experiência inesquecível. No meu caso, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, ninguém sabia, foi criança. Então eu estava no meu quarto e eu ouvi algo surreal. E o que eu ouvi foi, eu tenho algo específico na sua vida. E dentro disso eu não sabia, porém eu tive o primeiro contato, que eu fui na igreja, e uma equipe da Jocum esteve lá. Lembro-me que alguém chegou e falou que quando eu era criança, ao conhecer essa equipe, eu falei que seria missionária um dia, que seria da Jocum e que ia pregar o reino. Com um tempo depois, eu tive um processo, eu me afastei da igreja, e eu passei por um processo muito específico, que hoje tem se tornado muito comum, mas antigamente não era tão comentado. Era o processo da tristeza profunda, conhecida como depressão. Então, dentro desse processo, eu cheguei um dia no meu quarto e eu lembrei dessa voz que eu ouvi e que me disseram que era Deus falando comigo. E aí, em um choro que eu estava incontrolável, eu sentei na minha cama e falei, Deus, se você realmente falou comigo quando eu era criança, naquele tempo no quarto, e se o Senhor tem realmente algo específico para eu fazer, eu preciso que você faça logo, porque para mim não tem mais sentido estar aqui, vivendo esse tempo de tristeza, chorando, e nada acontece na minha vida. E aí eu lembro que no outro dia eu fui visitar a igreja dos meus pais, eu não conhecia ninguém da igreja lá, e eu lembro que o pastor dessa igreja chegou para mim e falou assim, Deus falou comigo nessa noite passada a seu respeito, e ele também não me conhecia. Ele nunca tinha me visto, ele não sabia quem eram meus pais, apesar dos meus pais serem ovelhas deles. E aí eu sentada, eu falei, foi? E ele falou, ele disse, ele me disse que eu preciso enviar você para a missão, você quer? E aí eu falei, quero, mas na verdade eu não tinha noção de que missão seria essa. E eu falei, quero. E aí ele foi me explicar, né, sobre a missão, o que é a missão no sentido evangelístico, no sentido revelar o plano de Jesus na vida das outras pessoas. Eu aceitei, mas sem ter noção de que rumo tomaria isso. E quando eu cheguei em casa, sentei no meu quarto e eu fiquei pensando na proposta dele. E aí Deus novamente falou comigo. Lembra do pedido que você me fez? Está aí a resposta. É hora de você dar passos. E aí, eu me preparei alguns dias, eu fui fazer uma escola missionária, e quando eu estava saindo de casa, eu fui despedir da minha mãe, dos meus pais, só que minha mãe não se despediu de mim, ela se trancou no banheiro, e meu pai foi me levar até a porta, só que eu sou, mesmo diante de tudo que eu vivi, eu gosto de fazer as coisas com as bênçãos dos meus pais, e eu voltei para procurá-la, ela estava trancada no banheiro, chorando. E eu perguntava por que ela estava chorando, porque ela não queria se despedir. E ainda assim eu fui. E quando
quando eu pisei no último degrau da minha escada saindo, eu ouvi novamente: você não volta mais, você volta só para visita. Agora esse tempo que você vai viver é só comigo. E eu fui, fiz a escola, missionária e tudo. Quando eu voltei, eu decidi voltar, mesmo ouvindo Deus falar comigo sobre o que eu deveria fazer. A minha mãe me recebeu e falou: você lembra no dia que eu chorei quando você saiu? É porque Deus falou comigo que a partir de agora era você e ele integral. E que você daria passos para anunciar o nome dele, para anunciar o evangelho, resgatar pessoas do inferno. E eu entreguei você para Deus. Então, a partir daí, eu vivi outros processos, né, que foi uma escolha minha, mesmo ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente quer tomar direções e buscar atalhos para chegar no final do que a gente deseja. Mas a palavra fala que o único caminho é Jesus. E se a gente segue por esse caminho, a gente caminha em obediência e a gente está seguro. Então, depois de todas as minhas escolhas, quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu embarquei nessa missão, nesse chamado, e tenho vivido coisas incríveis que o Senhor preparou. Glória a Deus. É irmã, amada. Então, eu ainda muito pequena, comecei a ir para a igreja com a minha mãe. E a minha igreja era uma igreja bem pequena mesmo, cidade do interior, sou do interior de Ceará. A gente sempre fazia orações pelas ruas, ia de casa em casa para orar pelas pessoas. E eu ficava: nossa, gente, isso é tão incrível, chegar na casa das pessoas e orar. A gente ia para o hospital. Como eu era criança, eu não podia entrar, ficava do lado de fora. Na escola a gente fazia intervalo bíblico. E eu dizia: gente, eu sei que tem alguma coisa a mais. E no meu coração sempre vinha: tem algo mais para você, tem algo maior. Até que chegou um período que eu precisei mudar de cidade para fazer o ensino médio, faculdade. E foi aí que eu mudei também de igreja por conta da cidade. E nessa igreja eu conheci a Jocum. A minha igreja tinha muita parceria com eles. Eu sempre fiz trabalhos evangelísticos dentro da igreja, né? Eu costumo falar que quando a Jocum chegou, Deus já estava trabalhando na minha vida há muito tempo. E aí eu falei: pronto, é esse o lugar que Deus tem pra mim. Aí eu fiquei calada, sabe? Mas acho que eu tô querendo demais. E aí Deus falou: é isso que eu quero pra você. Eu te preparei durante muito tempo. Eu te ensinei o caminho. E agora você vai para um lugar para ser mais lapidada e ajudar outras pessoas. E aí eu fui, fiz minha escola de missões e permaneci até hoje. Entendendo que desde muito nova Deus já estava me chamando para algo bem maior, que até hoje eu não faço ideia do que seja. Vivi coisas muito incríveis com Deus, que se ele tivesse me contado no começo, eu acho que eu não teria dado o primeiro passo. Porque a gente é bem medroso, né? Então, só pela graça. Sim. E eu perguntei até antes, né, quantos anos tem de missionária. A irmã Lidiane falou que era 12, né? Uhum. E a amada disse que é 11. Qual a maior dificuldade de ser missionário? A maior dificuldade de ser missionária é obedecer. É obedecer porque, às vezes, a gente quer escolher o lugar que a gente quer ir. Mas Deus, ele pode te levar a lugares distantes por apenas uma pessoa, por causa de uma pessoa, sabe? E a gente teme a vida, então a gente escolhe, às vezes, não obedecer. E a gente perde uma vida por temer a nossa vida. Então, é algo interessante que a gente vê na Bíblia, quando Paulo fala, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente precisa entender que quando existe um chamado, existe uma proposta e existe um envio, a obediência gera excelência. E a nossa excelência, ela não pode estar aqui na terra. A gente não pode guardar coisas aqui na terra. A gente precisa correr para o alvo, e o alvo é a eternidade. Sendo que a gente precisa ter esse entendimento que a eternidade, ela é para todos. Todos estão destinados à eternidade. Porém, a gente pode escolher aonde a gente quer passar a eternidade. E a nossa missão, o nosso chamado, é escolher a eternidade com Cristo, porque Ele nos criou com esse propósito. Nós somos filhos que fomos gerados, fomos criados para viver eternamente em relacionamento com Ele. E a Bíblia fala assim: ame o próximo como a ti mesmo. E esse é o segundo maior mandamento da Bíblia: ame o próximo como a ti mesmo. E eu entendo que se eu me amo, eu preciso amar o próximo a ponto de desejar que ele passe a eternidade junto comigo. E quando eu imponho essa dificuldade na obediência em um lugar, aparentemente os meus olhos perigosos, porque eu temo a minha vida, eu não estou me amando ao ponto de querer ir e resgatar esse próximo em lugares distantes e perigosos.
fala um ponto que é muito bonito, que é sobre a questão que você falou do que Deus colocou para você a questão de poder pregar o Evangelho. E uma pergunta que eu tenho, né, que acho que você já deve ter ido para fora do país e tal, e uma pergunta que eu tenho é como é lidar, assim, estar em outros países, poder estar com outras pessoas que falam diferente, sabe, essas coisas. Eu tive duas experiências, né, na questão do idioma. Idioma e cultura. A primeira experiência que eu tive foi na África, em Cabo Verde. Lá em Cabo Verde, apesar deles falarem português, o português europeu, existem lugares específicos que eles falam no dialeto que é o crioulo. E o crioulo é um idioma muito difícil de se falar, porque é uma mistura de idiomas que formam o dialeto. Então, lá eles misturam, por exemplo, francês, português, espanhol, inglês e formam o dialeto que é o crioulo. Eu não entendia nada e eu fui sozinha. Só que eu fiz uma viagem com várias conexões. Nessa viagem fecharam 32 horas até chegar no destino final do Cabo Verde. E eu estava com muita fome durante essa viagem. E em um dos aeroportos, já lá em Cabo Verde, na Ilha do Sal, eu queria comer. E eu falei, Senhor, eu já estou esse tanto de horas viajando, eu não como peixe, eu não sou muito fã da pesca. E aqui em Cabo Verde é só pesca, arroz, peixe e tal. E eu fui em uma das lojas comprar um lanche e eu cheguei lá, ninguém falava português. Era um lugar bem isolado assim, e eles começaram a falar comigo crioulo. E aí nesse momento eu orei, porque eu entendo que quando Deus ele te leva para um lugar, ele vai te direcionar em tudo, ele não vai levar você para sofrer, ele vai levar você para levar vida, para levar o alimento, sabe? E aí nesse momento eu orei, ninguém queria falar comigo português, e eu não sabia como falar com eles que não entendiam o crioulo. E eu orei, e aí nesse orar apareceu uma pessoa que já tinha o costume de receber brasileiros e intermediar a conversa. E mesmo ele falando crioulo, ele conseguiu entender e a gente conseguiu conversar um pouco português e ele intermediar nessa conversa. Porém, assim, para mim hoje não é mais tão difícil lidar com isso, com o idioma, com a cultura, porque eu lembro que um dia eu estava orando ao Senhor e ele tinha me dito, né, que eu iria sair, ia me levar a algumas nações, e eu estava orando com ele sobre o idioma, sobre as dificuldades que eu passaria, porque existem idiomas que eu realmente, por mais que eu tenha estudado, eu ainda não consegui falar. E Deus ele sempre me falou, não se preocupe. Não se preocupe porque quando você pisar, você vai falar. E isso aconteceu no Peru. Eu não falava nada de espanhol, mas eu sabia que eu ia para o Peru e lá eles só falam espanhol. E aí, quando eu estava me preparando, estudei espanhol aqui no Brasil, fiz curso, fiz várias coisas, mas quando eu cheguei lá, nada do que eu estudei funcionou. Eu não entendia. E eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai me ajudar a me comunicar com as pessoas. E eu fiquei uma semana em silêncio ouvindo. E na segunda semana eu já estava falando espanhol, conversando com uma das pessoas que estava com a gente. E ela estava entendendo tudo, eu estava entendendo tudo, e eu não fiz curso, não fiz nada, mas o Senhor tinha me dado uma palavra. E seu caminho nessa palavra, ele gera um milagre. Então, hoje eu entendo que em relação ao idioma e à cultura, o Senhor, ele vai nos sustentar quando a gente estiver pisando na nação. É só obedecer. Glória a Deus. Porque, como eu sempre, quando Deus tem um propósito com a gente, independente do lugar que Ele for mandar a gente para pisar, Ele sabe que sempre, independente de tudo, Ele vai estar com a gente, vai nos ajudar a poder entender as coisas que, tipo, como é meio difícil a questão que você falou da linguagem, que é o crioulo. E você falou que não entendia nada. Então, Deus realmente, se Ele levou, Ele quis, Ele sabia de tudo, então, E assim, né, a gente sabe também que para ir para outro país assim, você tem que ter um preparo antes, né? Não só para ir para outro país, mas sim evangelizar para outras pessoas. Tem que ter aquela busca, tem que se preparar, porque é muito complicado. E assim,
Quais os princípios a ser seguidos para ter uma vida missionária? Bom, eu entendo, né, o que a gente sempre fala é que todos nós somos chamados para viver essa vida missionária. Né? Geralmente as pessoas falam, quem é missionário é o irmão lá da missão tal, e tudo, mas a Bíblia deixa claro que o ID, a missão é para todos. Nós somos chamados para pregar a palavra. O que a gente precisa ter e viver todos os dias é relacionamento com Deus. A partir do meu relacionamento com Deus, Ele me dá entendimento, Ele abre meu coração, Ele dá discernimento para que eu possa alcançar as outras pessoas. Ele é o Criador de todas as coisas. A capacidade que eu tenho vem dele e está nele. Então, se eu quero ir para algum lugar, para algum país ou para algum povoado, dependendo, por exemplo, se eu moro na capital e eu quero ir para o interior, são duas linguagens diferentes, é uma cultura diferente, é uma forma diferente de falar. Se eu não tenho esse relacionamento com Deus e eu vou na força do meu braço, eu não consigo fazer aquilo que Ele me chamou. Eu posso até ir com toda a intenção, eu vou. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não busco conhecer o lugar, né, estudar sobre a cultura do povo, sobre a língua, entender o que eles têm de importante, o que eles pensam, como eles agem, eu não tenho como me inserir. Assim como Paulo falou, né, me fiz como eles para ganhá-los. Né? Eu preciso entender o lugar que eu estou indo. E assim eu vou conseguir pregar. Porque se eu vou, por exemplo, para um lugar que é sítio, que é interior, que é roça, eu tenho que falar na linguagem daquelas pessoas. Eu vou conseguir alcançar o coração deles com muita facilidade. Não eu, né? Deus através de mim. Alcançar o coração daquelas pessoas com muito mais facilidade. Agora, se eu chego com toda a minha eloquência, todo o meu português falando difícil, vai parecer que eu estou falando outra língua, vai parecer que eu estou falando inglês lá na roça. Então, se eu quero alcançar pessoas, o relacionamento com Deus, a dependência dele é primordial. Depois vem a minha busca pela capacitação de entender como eles vivem e ao longo dos dias buscar relacionamento com as pessoas. Porque desde a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, o que Deus mais busca é relacionamento com o povo. Então, se Deus é relacional e Ele é meu Pai e eu sou a imagem e semelhança dele, eu preciso viver assim como Ele, me relacionando com as pessoas. Né? Eu sou filha de Deus, mas infelizmente ainda existem muitas pessoas que ainda são criaturas, não entenderam, e essa é a minha vocação. Compartilhar a palavra e falar para eles, vem, tem lugar na mesa para você. O Pai te chama e eu quero convidar você para estar com a gente nesse lugar. E é assim que a gente segue. O que mais gosta nesse processo de busca, como a senhora mesmo falou? Nossa, é sempre um desafio essa questão da busca, né? Tem dias que a gente está super animado. Nossa, hoje eu estou cheia de Deus, hoje eu vou buscar. Nossa, abrir a Bíblia, cara, é tão fácil de entender. Nossa, estava na minha cara o tempo todo e eu nunca entendi. Mas tem outros dias que eu fico, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Eu acho que eu não sei ler a Bíblia, eu acho que eu não sei buscar, né? A nossa humanidade, muitas vezes, ela quer ser maior do que Deus. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a Bíblia, entender um pouco mais sobre as coisas, às vezes, inconscientemente, a gente quer saber mais do que Deus. E isso muitas vezes atrapalha. Eu sei disso, então se eu já sei, eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, já que eu sei disso, eu vou no que eu sei. E isso me tira da total dependência de Deus. Porque você pode ler o mesmo versículo todos os dias durante um ano. Você vai ter uma revelação diferente para todos os dias. Isso é entender que Deus ele é criativo. E ele tem muitas formas de se revelar. Então, se eu vou no que eu sei, eu não deixo que Deus faça da forma como Ele quer. Cada um entende, cada um recebe a revelação de Deus de forma diferente. Então, para que eu receba essa revelação diferente, eu preciso estar totalmente dependente de Deus. E isso, às vezes, se torna difícil quando a minha humanidade quer falar mais alto. Quando a minha inteligência ou a minha autossuficiência quer tomar um lugar que é o lugar de Deus. Eu preciso entender que o lugar, de fato, mais alto que eu preciso estar é nos pés de Jesus. A gente fala muito isso, mas no nosso dia a dia eu me coloco, porque muitas vezes eu preciso, peraí, estou querendo subir aqui para um lugar bem mais alto do que Deus me permite.
estar nesse lugar de dependência de Deus é de fato me render e dizer, Deus, a capacidade toda é tua. Se eu vou falar, se eu não vou falar, é o Senhor que vai conduzir. Por mais que eu saiba falar alguma coisa bem, bonita, às vezes não é a hora. Então, se eu não tenho essa dependência de Deus, eu também não vou saber ser prudente para falar ou para calar. E isso é mostrar a dependência de Deus. É uma das maiores dificuldades que a gente tem para viver dentro da missão, muitas vezes. Você pode ter anos de missão, mas você continua sendo humano. Né? Tem uma amiga nossa que costuma falar que se a gente furar aqui, sai sangue. Então a gente é humano, demasiadamente humano, sai sangue, não vai sair outra coisa. Né? A gente ainda não vive no outro, nossa, eu sou tão próximo de Deus, mas a gente precisa ter cuidado, porque a nossa autossuficiência nos distancia de Deus, muitas vezes. Essa questão do Evangelho, como foi comentado, né? E eu tenho uma pergunta, que é como o Evangelho pode inspirar uma vida de compaixão e serviço a um mundo cada vez mais individualista? Então, vamos lá. O Evangelho são as boas novas, né? As boas novas é Cristo. E Cristo é relacionamento. Se eu compartilho sobre Cristo, não tem como eu compartilhar sobre apenas uma pessoa ou um indivíduo. A gente estava falando hoje de manhã, né, lá na aula, Jesus, quando ele saía para evangelizar, para curar pessoas, ele não estava sozinho. Ele estava sempre com os discípulos, estava sempre com a multidão que seguia ele. Ou eram os 12, ou às vezes eram os 3 mais próximos, ou às vezes era só um, mas Jesus nunca estava só. Ele sempre nos ensinou sobre viver esse relacionamento. O homem, como eu falei, por causa dessa autossuficiência, muitas vezes acaba se distanciando de Deus porque acha que eu já sei o caminho, eu já fiz e eu posso ir. E ele começa a querer caminhar, eu não preciso de ninguém para caminhar comigo. Eu posso caminhar só e eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. Mas quem caminha só é muito mais fácil de cair. Se você não tem uma cobertura para orar por você, se você não tem uma liderança, um pastor, alguém que cobre você espiritualmente, é muito mais fácil você se distanciar de Deus. Lógico que a busca ela é pessoal, mas eu preciso ter alguém para caminhar comigo. Só que as pessoas hoje em dia estão muito centradas no homem, né? A humanidade está muito centrada em si. Eu vou conseguir pelo meu próprio esforço, eu vou conseguir pela minha própria inteligência. O homem está começando agora, está mais evidente, na verdade, né, da minha frase. Eu posso fazer as coisas por mim mesmo. A gente vê muito isso na Europa. A Europa tem muito esse pensamento hoje em dia. Foi o berço do cristianismo, né? Mas hoje em dia eles têm muito esse pensamento. Não é graças a Deus, é graças a mim. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu sou inteligente, eu posso fazer tudo isso. Só que se a gente não tem Deus, se a gente não caminha com Ele, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Se não é por Deus e para Deus. A minha humanidade, ela acaba rapidinho. Mas quando eu entendo que eu caminho com Deus e para Deus, eu vivo esse relacionamento, eu não consigo viver isso sozinho. Eu quero compartilhar com os outros. E a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é sobre isso, sobre esse hedonismo, esse culto ao próprio homem. Essa vontade de que eu sei, eu posso e eu vou caminhar e aí eu estou seguindo a minha vida. Como eu falei sobre a Europa, a maioria das pessoas lá, infelizmente, hoje são ateias. Não acreditam mais em Deus, não conseguem mais caminhar justamente por conta desse individualismo. E aí tem sido difícil pregar o Evangelho e as pessoas quererem Cristo por conta dessa individualidade, essa separação que acontece, que a gente sabe que é o pecado que nos separa, nos distancia de Deus. Mas isso também não deve ser um impedimento para a gente continuar falando sobre Deus. Se a gente vive um relacionamento profundo com Deus, o nosso desejo deve ser que todos vivam isso. E a nossa vocação é, até o fim, pregar esse Evangelho. Mesmo que as pessoas queiram buscar esse hedonismo, a gente quer buscar Cristo.
E é isso que a gente precisa fazer, apresentar a Cristo, em tempo e em fora de tempo. Para aquele que é hedonista, para aquele que não é, para todas as pessoas. Até que o coração deles entenda que há um Salvador e há alguém que quer resgatar eles dessa solidão, desse lugar de escuridão e profundidade nele mesmo. Sim. Teve algum momento que marcou muito a sua caminhada de missionário? São muitos anos, né? Então, pode pensar, meu Deus, são muitos. Que marcou mesmo. Então eu vou compartilhar enquanto ela pensa. Eu costumo compartilhar esse em específico porque foi algo, apesar dessa caminhada há muito tempo, foi algo um pouco recente, né? Que aconteceu. Que quando Deus ele me direcionou para ir para Cabo Verde, eu não tinha nada, né? Quando eu tive uma palavra e não tinha mais nada, não tinha nem mala para botar minhas coisas. E aí, o que é que acontece? Eu orei e falei, Deus, o Senhor disse que é para eu ir, então eu vou. Só que eu não tenho nada, não tenho nem o dinheiro da passagem. Eu só vou. Eu anunciei a algumas pessoas, eu vou. Mas eu vou seguir o passo a passo até chegar lá. E o primeiro passo foi orar. Eu entrei em oração algumas noites e eu fiz aquela famosa listinha. Aquela famosa listinha, escreva o que você precisa para Deus e Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Só que tudo que eu precisava para a viagem, eu consegui. Quase tudo, na verdade. Eu não consegui a passagem, não tinha conseguido a passagem ainda. E nem a mala. Eu tinha as coisas para pôr dentro da mala, não tinha mala e eu não tinha passagem. Só que eu tinha um prazo para poder comprar a passagem para chegar nesse período para fazer o que eu tinha que fazer lá. E aí, uma noite, eu tinha até uma quinta-feira, 11 horas da manhã, para comprar essa passagem. Na quarta-feira, 10 horas da noite, eu não tinha nada ainda. E aí eu orei e falei, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu o destino e o Senhor me deu as coisas que eu precisava levar na mala. Eu não tenho a mala e nem a passagem. Então eu vou te pedir uma última confirmação. Se o Senhor quer que eu vá, escancara todas as portas. Porque a gente costuma orar, Deus abre as portas, aqui abre as portas para que isso aconteça. E eu queria entender a vontade de Deus. Então eu disse, se o Senhor quer realmente que eu vá para Cabo Verde, para a África, fazer isso específico, escancara todas as portas e todas as janelas. E se o Senhor não quer que eu vá, se foi algo gerado no meu coração, não só fecha, como bate o cadeado e me deixa dormir. E aí eu fui dormir, era 10 horas da noite. Na verdade, nesse período de oração eu estava orando de olhos fechados na sala. Só tinha eu e uma pessoa. E quando eu abri os olhos, tinha uma mala lacrada lá no chão da minha sala. Até hoje, quem colocou, eu não sei. E aí eu dormi. Quando foi 4h30 da manhã, meu celular começou a tocar. E geralmente meu celular fica no silencioso à noite, né? Pra eu não acordar no susto e tal. Esse dia estava vibrando. E ainda assim eu não atendi as ligações, não atendi mensagem, não atendi nada. Quando foi 7 horas da manhã, eu acordei e olhei o celular, tinha muitas mensagens de pessoas falando que nas madrugadas o Senhor estava acordando para que eles enviassem e me ajudassem na passagem. E aí eu tinha, até a quinta-feira, 11 horas da manhã para comprar passagem, 10h30 da manhã eu já tinha todos os valores para comprar passagem. Só que aí tinha uma questão, eu tinha as passagens e tinha mala, mas não tinha como me manter lá. E eu lembro que também Deus tinha me dado um sonho, onde Ele me levava nas ilhas, em algumas ilhas lá de Cabo Verde, eu estava na beira da praia com uma equipe, que eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto, e Ele me mostrou o rosto das pessoas lá na beira da praia e estava vindo um barco. Nesse sonho, eu olhava para o barco e Ele falava no sonho, você vai atravessar. Eu olhava para as pessoas, todas estavam preparadas para viajar, e eu não tinha nada. Eu estava de mãos vazias, na beira da praia, Só olhando o barco vindo à minha direção. E aí eu falei, como que eu vou atravessar, que eu não tenho dinheiro? E aí no sonho ele falava assim, olhe para trás. Quando eu olhava para trás, essas pessoas, elas estavam enchendo um baú. E esse baú era muito dinheiro que derramava sobre a areia da praia. E ele disse, agora você tem. E isso aconteceu em Cabo Verde. Quando eu cheguei lá, eu cheguei sem nada, zeradíssima mesmo. Só o dinheiro que eu tinha, eu paguei o visto e entrei. E eu não sabia que eu ia viajar. Cheguei lá, eu encontrei com essas pessoas do meu sonho.
E essa era a equipe que eu iria trabalhar nesse período lá em Cabo Verde. Eu olhei o rosto e falei, nossa, vocês são as pessoas que estavam no meu sonho. E eu não conhecia ninguém antes. E eu descobri que eu ia fazer essa viagem lá. E nessa viagem tinha esse barco. E eu olhei e as pessoas falaram, vamos precisar comprar passagem hoje. E aí eu fui lá e fiz exatamente como aconteceu no sonho. E eu olhei e falei, Deus, como eu vou que eu não tenho? E de repente as pessoas me deram. Chegou aí e fez assim, sua passagem já está comprada. Só que eu precisava voltar e eu também não tinha. Então, em um dos tempos de intercessão que a gente fez lá na praia, o pessoal se reuniu na minha ausência e me chamaram e fez, nós da equipe oramos e Deus falou conosco. Enquanto você estiver aqui, nós seremos seus mantenedores. E você não vai ter só para se manter aqui. Você vai ter até você chegar em casa. E algo interessante é que eu saí do Brasil zerada. E quando eu saí de Cabo Verde, eu saí com valores sem ter com o que gastar lá. Eu tive para comprar lembrança para toda a minha família. E cheguei no Brasil, tentei até trocar, inclusive o que eu tinha não consegui trocar. E Deus ele me lembrou da passagem de quando Josué estava atravessando com o povo do Rio Jordão. E ele colocou 12 pedras, né, simbolizando as 12 tribos, marcando o lugar onde o Senhor tinha realizado o milagre. E Deus ele me falou, esse valor você não vai trocar. Esse valor serve como um marco dos milagres que eu fiz na sua vida e que eu ainda vou continuar fazendo. Então isso marcou muito nessa caminhada, nesse período que eu vivi. Quando eu não tinha nada, o Senhor ele é o meu provedor. Bênção de Deus. Não é nada. Gente, é sempre uma viagem, né? Eu lembro que eu fiz uma escola, uma das escolas que eu fiz, e o prático era para fora, né? Era para a Índia. E eu falei, vou nada, não tem dinheiro, dá errado e tal. E a gente começou a se preparar para ir, né? A gente aplicou o visto a primeira vez, foi negado. Aplicamos o visto a segunda vez, foi negado de novo. Aplicamos a terceira vez, foi negado de novo. E a gente falou, Deus, a gente está ouvindo errado. O visto negado 3 vezes, como é que a gente vai? Só que isso foi um período de 6 meses. E nesse período de 6 meses, Deus falava, vocês vão tentar aplicar o visto e vocês vão orar. E a gente só orava, e nada. E o tempo passando, e as pessoas olhavam pra gente e diziam, vocês têm coragem de ir mesmo? O visto foi negado 3 vezes, vocês estão querendo fazer isso ainda? A gente dizia, a gente tá. Deus falou que é pra gente continuar batendo a porta até a porta se abrir. E aí um dia a gente falou, a gente vai fazer hoje a última tentativa de visto. Se agora não der certo, a gente não vai mais. E aí a pessoa que ia receber a gente lá na Índia falou assim, eu estava orando e eu recebi uma palavra para vocês. Sabe aquela palavra de Abacuque? Escreve em tábuas grandes, para que até quem passar correndo veja. E ela falou, eu queria desafiar vocês a escrever, fazer cartazes e ir para o centro da cidade que vocês estão, orar e declarar o que vocês vão viver. E a gente falou, cara, isso é uma loucura. Aí, não, ele tá ficando doido, não vai fazer isso não. E aí a gente foi orar, e Deus falou, é para fazer isso mesmo. Escrevemos os cartazes, estamos indo para a Índia e tal, a gente foi para o centro da cidade. A gente não estava pedindo dinheiro, não estava pedindo nada. A gente só foi ter um tempo de intercessão. E quando a gente estava orando lá, as pessoas começaram a chegar e perguntar o que a gente ia fazer. E aí muita gente passava, alguns oravam, outros riam da gente. E a gente voltou para casa e falou, Deus, a gente fez uma loucura. Isso não vai dar certo. E enviamos a documentação. 1 mês depois a documentação chegou. E aí o nosso visto chegou. A gente foi aprovado, 6 meses. A gente, então pronto, agora a gente vai. Só que quando a gente percebeu, ninguém tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro para passar. A gente estava com o visto aprovado de 6 meses, mas não tinha dinheiro. E aí Deus falou, eu dei a palavra, continue. A viagem estava marcada para quarta-feira, meio-dia. A gente fez as reservas e tinha que pagar até quarta-feira, meio-dia. E aí eu falei, Deus, como é que a gente vai? Aí Deus falou, arrume a mala, coloque tudo que vocês precisam dentro dessa mala, que amanhã vocês viajam. Aí eu falei, tá errado esse negócio. Aí Deus falou, arrume a mala, peça. Aí Deus me lembrou daquela palavra da viúva de Sarepta, né, que ela saiu pedindo vasilhas para os vizinhos emprestados, até que o azeite, né, enchesse todas e ela conseguisse pagar a dívida dela. E aí Deus falou, compartilha com as pessoas que você está indo viajar e peça para elas alguma coisa
para você levar. É a vasilha delas. Aí eu saí pedindo. Aí eu saí ganhando produto de higiene, saí ganhando comida, saí ganhando café, coisa para levar para lá. Enchi minha mala. Dinheiro eu não tinha. Quando foi na quarta-feira à noite, a gente teve o culto de envio. E no culto de envio, o valor da minha passagem, nós éramos 4 pessoas, o valor das pessoas foi começando a chegar. Na quarta-feira, meio-dia, a gente viajou. Até terça-feira, 9 da noite, a gente não tinha nada. O fim do culto, quando todo mundo disse assim, vamos embora, aí uma das nossas vezes falou, gente, peraí, vamos orar pelo pessoal? Quando eles oraram por nós, ela falou, Deus está falando que a gente vai levantar uma oferta. E nessa oferta levantada saiu o valor das passagens. E aí a gente comprou as passagens, aí Deus falou, e eu falei para vocês, eu cumpro. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, é do meu jeito. E quando a gente chegou lá, a gente entendeu o porquê que a nossa equipe em específico precisava passar por isso. Esses 6 meses de oração profunda e esses 6 meses de espera e só atento à voz de Deus. Glória a Deus. Para quem acha que a vida missionária é fácil, muita coisa acontece. Estamos chegando mais um fim, né, de um episódio e uma palavra que resume a vida de vocês até aqui. Uma frase também. Obediência. Obediência é um lugar seguro. Passaram também? Acho que obediência, porque ela consegue englobar todas as outras palavras. Se a gente for falar outras aqui, a gente vai terminar chegando em obediência. Sim, sim. É isso, chegamos até mais um fim. E ou a irmã Lidiane ou a irmã Amada para fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela tua fidelidade em nossas vidas, agradecer porque o Senhor é o único caminho, Deus, e seguindo esse caminho, Deus, nós estamos chegando à eternidade. Queremos te agradecer pela tua paternidade, por esse tempo aqui, Deus. Obrigado por gerar em nós um coração obediente, por gerar em nós um coração voltado em ouvir o Senhor, Deus, e caminhar segundo a sua palavra, Deus. Te agradecemos, Deus, por essas pessoas que foram edificadas nessa tarde, Deus, ouvindo essas experiências, ouvindo o Senhor falar, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelo que o Senhor fará, Pai. Amém. Amém.